são síndromes? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, são características comuns nos indivíduos, tá? Então, por isso que, assim, a pessoa que fica muito tempo sentada, muito tempo cifótica, são características posturais muito encontradas. E essas características hipercifóticas, são características que são bastante encontradas na população. Caracteriza o quê? Elevação ou depressão escapular, ombros protusos, anteriorização do húmero também, que é o slide do húmero na cavidade glenoide, inclinação anterior escapular, que é o tilt escapular, protusão de cabeça e a discinese escapular. Então, são condições comuns dessa pessoa. E aí, o Janda catalogou como se fosse uma disfunção cruzada entre os músculos fásicos, que tendem a ter esse grau de tensionamento, e os músculos... Cadê? Desculpa, os músculos hiperativos, né, os músculos tônicos, que você precisaria relaxar, alongar, tirar a hiperatividade, ao mesmo tempo que você vai acionar esses músculos num padrão mais fásico, né? Para ter contribuinte. Por que cruzada? Porque tem uma relação cruzada entre quem? Os músculos que tendem a ter uma hiperatividade e os músculos que tendem a se inibir, né? Inibição de romboide, trapézio, a escápula fica bem alada, bem abduzida, inibição de flexores cervicais profundos e serrátil, né? Encurtamento peitoral maior e menor, lembra, a hiperatividade desse músculo que está mais ativo, encurtamento trapézio, elevador da escápula, aqui que são os músculos que sustentam a cabeça ali, né? Que tem inserção na escápula e inserção nas vértebras cervicais superiores ou na protuberância subtal interna. Então você tem essa condição, tá bom? Então tem essa relação superior. Tem a relação inferior também. Lembra, não adianta eu pensar no glúteo da Dandara se eu tenho isso aqui, ó, a fraqueza, eu tenho um antagonismo da estabilização pélvica do glúteo posteriormente, onde que eu tenho musculatura paravertebral que puxa a pelve no sentido da inclinação anterior e o glúteo puxa no sentido da retroversão. Então eu tenho um antagonismo na parte inferior do corpo. Mas tem um antagonismo do glúteo anteroposterior, dos flexores de quadril com ele que é extensor. Então olha os graus de antagonismo, né? E aí eu tenho uma relação cruzada da musculatura abdominal, que é uma musculatura retroversora. Então aqui, ó, retroversor, retroversor, anteversor, anteversor, flexores de quadril e musculatura paravertebral, tá? E se eu tenho esses retroversores e esses anteversores e a pelve está em anteversão, o que acontece? É como se esses músculos têm que ter força e flexibilidade adequada para essa pelve estar na posição neutra. Se eu tenho, é que nem um cabo de guerra, eu tenho que ter um empate no cabo de guerra para a estrutura estar bem estável na posição neutra dela. Se eu puxo no sentido da anteversão, os anteversores estão mais fortes. Então eu deveria o quê? Readaptar esse cabo de guerra, é isso que a gente quer. Então a gente quer soltar um pouquinho isso aqui, melhorar esse aqui, para ter esse padrão de melhor estabilidade nesse conceito, tá? Então a síndrome cruzada inferior, né? O que ela está fazendo no teste no glúteo 3 apoios? Aumentando a hiperlordose. Por que aumenta a hiperlordose? Meu nome é Felipe e ali dá para entender que o glúteo está hipotônico e os paravertebrais estão roubando a ação de extensão do tronco. Perfeito. Ali do quadril. Perfeito. Tá? Por que ele vai fazer isso? Porque lembra, o hiperativo vai querer roubar a função, irmão. Não tem como. E o cérebro vai poupar a biomecânica do roubo. Você não precisa aprender na escola. A gente já sabe. Nosso corpo é eficiente. Por que ele rouba? Para gastar menos energia, tá? Então, por que nesse processo de ensino do exercício para o aluno, a gente tem que falar o que a gente quer, como é que ele deve fazer o movimento? Porque senão, irmão, se eu vou fazer uma remada
não tiver força no dorsal e meu bíceps é muito forte, eu vou fazer só contrair meu bíceps e cumpro aquela ação. Eu remo com bíceps, só fazendo flexão de braço, eu remo. Agora você tem que ensinar o quê? Que você quer fazer aquele movimento da remada a partir de uma extensão de ombros. Tá? Se você pegar numa barra, eu te falei, para fazer puxador e fazer um abdominal, você traciona a barra de costas. Tá? Você consegue cumprir aquele papel. Mas você não quer cumprir um papel funcional. Você quer o quê? Você quer trabalhar músculo específico, principalmente na musculação. Você quer trabalhar o grande dorsal, você quer fazer extensão de ombro a partir do latíssimo do dorso, como motor primário para fazer aquele gesto. Tá? E não fazer de qualquer jeito. Tipo assim, fazer um... é diferente, por exemplo, às vezes na análise de movimento, a gente tem que utilizar o contexto para fazer uma interpretação. Porque não existe, às vezes, certo e errado. Então, é a mesma coisa que chegasse e falar assim, o que é o certo? A barra fixa que o pessoal faz na musculação ou a barra fixa do CrossFit? Entendeu? É diferente o contexto. A barra do CrossFit, eles fazem com o objetivo de fazer o máximo de repetições daquela maneira que a repetição é válida, utilizando o embalo, compensações, o que for, porque o objetivo é cumprir aquele número, aquela meta estipulada. Agora, eu não vou fazer a barra do CrossFit para desenvolver dorsal ali, não. Eu vou fazer o quê? Aí eu tenho que ter uma sequência muscular adequada à utilização do latíssimo do dorso, preferivelmente para fazer aquela barra fixa. Então, eu não posso fazer uma barra cheia de compensações, porque se eu tenho uma disfunção de rotação interna e eu faço a barra assim, eu estou aumentando aquele padrão de descompensação e rotação interna. Estou dando mais carga, mais função para aquela musculatura em rotação interna acentuar aquela dominância que ela tem, entendeu? Então, por isso, não é o exercício por si só, mas como você faz o exercício. Tá? A gente tem que preparar o corpo para fazer o exercício e não usar o exercício para preparar o corpo. O que eu quero dizer? Tem uma instabilidade abdominal. Qual que é o seu nome? Desculpa, querido. Leandro. Leandro tem uma instabilidade abdominal. Então vamos fazer 3 séries de prancha. Daí está todo descompensado na prancha. Não é. Eu tenho que fazer uma preparação. Como é que eu vou fazer com que o corpo, o músculo, ele atenda aquele padrão funcional naquela posição exigida e progressivamente eu vou aumentando. Tá? Eu gosto muito da frase: a pessoa tem que merecer o exercício. Tá? Não adianta chegar 120 quilos, primeiro dia, quero fazer barra fixa. Porra, entendeu? Tipo assim, eu faço na bacia das almas ali para tentar fazer aquele... Não, peraí, né? Então, tem uma adequação, tem uma sequência, tem uma individualização da seleção dos exercícios. E aí às vezes, isso que eu quero passar para vocês, tá? Assim, dar essa ideia do porquê da seleção, do porquê que a gente faz, principalmente levando em consideração as características individuais do nosso aluno. O Vitor Xavier fez uma pergunta aqui: como o glúteo é conectado, né, ao tóraco lombar através da cristelia, que ele rouba a função do glúteo que está passivo, exatamente, tá? É a mesma coisa, Vitor, né, que ele está fazendo essa questão da função do paravertebral de fazer esse movimento, que na verdade você faz o quê, né? Quando você anteverte, você cria uma tensão do fêmur para trás. Então, assim, aí você consegue cumprir aquele papel de movimentação de fêmur, mas a partir do movimento do paravertebral inclinando a pelve anteriormente. E não do glúteo, o movimento sai do eixo do quadril e vai para a coluna. É a mesma coisa quando eu vou fazer abdução. Isso é um clássico na academia, né? Eu vou fazer abdução, a pessoa faz isso aqui, ó. Então, flexão de tronco. Então, o eixo não está no quadril. Eu movimento meu fêmur. Eu cumpro aquilo que eu estou querendo, mas não no eixo do quadril, mas no eixo da coluna. Tá? E o testezinho funcional que a gente faz aqui, exatamente esse aqui mesmo, a gente vai ver esse padrão. Se a Alanda, ela vai fazer o quê? Quando eu vou pedir para ela fazer abdução, se ela usa muito flexores do quadrado lombar ali, flexores da coluna lateral, tá? Que mais?
Se ela usa muito flexor de quadril para fazer essa ação, vai roubando. Tá? Piriforme também, ela pode ser que faça com piriforme. Aí eu vou explicar todos os tipos de compensação que a gente faz. Tá? Tudo que a gente pode fazer para cumprir aquele papel. O que mais, pessoal? Olha aqui, né? Aqui uma menina clássica que eu coloquei, né? Faço a avaliação dela ali com relação a sinais da síndrome cruzada inferior, uma protuberância abdominal, pelve anteversão, hiperlordose, rigidez de isquiosurais. Por que rigidez? Porque faz muita função ali, né? Por conta de uma insuficiência glútea.